Meus caros alunos, estamos mais uma vez aqui para resolução da segunda fase FUVEST comentada, prova agora de 2021, um exercício bem interessante envolvendo aí o cálculo da resistência, força magnética, é de um motorzinho elétrico, tá? É um enrolamento em meio a um campo, a dois ímãs, a um campo magnético aqui, tá bom? Exercício bem bacana, vamos então ver o que a FUVEST pede nesse exercício. Então, vamos lá, turma. Um enunciado grande, né? Cada vez mais os motores elétricos fazem parte do nosso cotidiano, inclusive com a perspectiva do seu uso em veículos elétricos. A figura ilustra o funcionamento de um motor elétrico de corrente contínua, direct current, no caso DC, simples. Um fio de cobre com secção de área 0,01 milímetros quadrados é a área do fio. Toma bastante cuidado com isso aqui. Vamos ter que passar isso para metro, né, Todai? Vai ter que passar. É enrolado de forma de espiras retangulares com as seguintes dimensões, turma. O comprimento aqui, ó, o comprimento L é de 5 centímetros. E a largura dela aqui, ó, tá vendo? A largura dela aqui, que ele chama de W, é de 2 centímetros. O conjunto é fixado a um motor apoiado por colunas, de modo que esteja livre para girar em torno do seu eixo do rotor. O conjunto é colocado entre dois ímãs permanentes que geram um campo magnético de 0,1 Tesla. Uma corrente elétrica percorre a espira quando seus terminais fazem contato com as chamadas escovas condutoras conectadas a uma bateria de 9 volts. Considere que, durante o contato, o campo magnético está paralelo ao lado mais curto, ao W, tá? Tá aqui, ó, paralelo ao W aqui. Portanto, ele vai pegar bem, né, na perpendicular com a espira aqui. Muito bem. Note e adote. Despreze o comprimento nos terminais, né, claro, e os efeitos de indução também. E, finalmente, a resistividade do cobre, que você não é obrigado a decorar, 1,710 a menos 6 ohms centímetro FUVEST, podia ter dado em ohmmetro aqui, né? O aluno que não reparou que está ohms centímetros aqui vai ter um probleminha com duas casas. Vamos ver o que ela pede em cada item, então. Vamos para o item A. Então, vamos lá. No item A, ela pede, calcule a resistência elétrica, então, de uma única espira. Gente, resistência elétrica, então, nós vamos primeiro pegar os dados, tá? Vamos lá, vamos para os dados, então. Então, eu tenho a área secção transversal do fio de cobre, 0,01 milímetro quadrado, que eu vou passar de milímetro para metro, tá certo? Quando você passa de milímetro para metros, é 10 a menos 3, né, Todai? É 10 a menos 3. Só que tem um probleminha, turma, tá ao quadrado, né? Tá? Então isso aqui vai ficar o quê? Você vai ter que multiplicar por 10 a menos 6. Como tem duas casinhas atrás da vírgula aqui, ó, tá vendo? Então eu vou subir esse menos 6 para menos 8 e encontro então aqui 10 a menos 8 metros quadrados, ok? Comprimento 5 centímetros, né? 5 10 a menos 2 metros. Largura 2 centímetros, 2 10 a menos 2 metros. E finalmente nós temos aí a resistividade. Você vai ter que puxar duas casas para trás. Por quê? Porque está em ohmmetro. Então, puxando mais duas casinhas para trás, 1,710 a menos 8, tá bom? Muito bem, Todai. Gente, primeira coisa que eu preciso saber é o comprimento total da espira. Vou desenhar aqui para você, tá? Seria esse comprimento total aqui, ó, a volta, né? A volta completa, o perímetro dela, tá bom? Então, nós temos dois Ws e dois Ls, né? Basicamente é isso que nós temos aí no comprimento total. Então, o comprimento total vai ser duas vezes um L mais um W. Um L vale 5, um W vale 2, tá? Dá 7, 2 vezes 7, 14. Só que está em centímetro, passando para metro. 14, 10 a menos 2 metros. E agora, turminha, você tem a área da secção transversal, você tem o comprimento, você tem a resistividade, e segundo a lei de Ohms, né? Tá certo? E vamos para ela, então. A segunda lei de Ohms, ela fala que a resistência do enrolamento, né, pessoal, da espira, de uma única espira, ela vai ser a resistividade vezes o comprimento dividido pela área, tá? Então vamos lá. Resistividade 1,710 a menos 8. Comprimento 14, 10 a menos 2. E área 10 a menos 8. Então 10 a menos 8 com 10 a menos 8 vai embora, tá? Então nós vamos ter aqui, pessoal, só o 10 a menos 2, né? Então vai ficar bem tranquilo, porque 1,7 vezes 14 dá 23,8, né? Duas casinhas para trás. A gente pode arredondar isso para 0,24, né? Ou seja, mas pode ser 0,238 também, não estaria errado, mas 0,24 fica melhor, né? Então nossa resistência aí é de 0,24 ohms, a resistência de uma única espira. Bora para o item B, vamos ver o que ele pede no item B. Então, vamos para o item B e C. Ele tem um enunciado aqui que vale tanto para o B quanto para o C. O que é esse enunciado aqui, Todai? Vamos lá.
Considerando a situação em que um fio é enrolado em 10 espiras e os terminais do fio estão em contato com as escovas, item B, calcule a corrente elétrica que circula aqui pelo fio. Muito bem, pessoal. Então, como agora a gente tem essa preocupação de 10 espiras, tudo que a gente fizer vai ter que ser vezes 10, tá? Então, nós vamos usar a primeira lei de Ohm, né, pessoal? Não tem a menor dúvida aqui. O tal do U igual a RI. Só que nós vamos ter um fator 10 aqui, tá bom? Como eu quero calcular aqui a corrente, que é o I, então ele vai ser igual a U sobre R, tá? Então, I é igual a U sobre R. E aí nós vamos fazer o que aqui? Vamos pegar a tensão de 9 volts que ele deu. Lembra que ele dá a tensão do motor, está lá no enunciado esse 9, tá, gente? O 10 é o número de espiras que vai passar aqui dividindo. E o 0,24 é o que a gente acabou de calcular no item A. Ou seja, se o aluno não fez o item A, se ele não calculou pela segunda lei de Ohms lá a resistência, ele não faz o item B, tá bom? Muito bem, então aqui vai dar 2,4, né, turma? 9 dividido por 2,4, 3,75 ampere. Chegamos no valor da corrente elétrica. Vamos aí para o item C também, para 10 espiras, tá? Calcule o modo da força magnética exercida em cada um dos segmentos, 1, 2, 3 e 4, mostrado na figura. Muito bem, turminha, o que nós temos que tomar cuidado aqui com esse estado de segmento 1, 2, 3 e 4 aqui? O 1 e o 3, não sei se está dando para ver aqui, eles estão perpendicular aqui, né, pessoal, tá? Já o 4 e o 2, que eu vou pôr em verde aqui, ó, tá? Então, o 2 aqui e o 4, eles vão estar paralelo ao campo magnético, tá? O campo magnético, você não está enxergando, ele está aqui, ó. O campo magnético, ele está paralelo ao W, tá? Então, ó, o campo magnético, turma, ele está paralelo ao W, né? E o campo magnético está 90 graus, pessoal, tá? 90 graus em relação ao quê? Vou colocar até em vermelho aqui, ó. 90 graus, pronto, em relação ao L, tá bom? Ao L. O que significa isso, Todai? Gente, isso significa o seguinte, ficou feio aqui, deixa eu pôr de novo aqui. Isso vai significar para nós uma coisa muito importante. Quando ele estiver paralelo ao campo magnético aqui, ao W, né? Significa que ele é zero, né, pessoal? Ele é zero. Agora, quando ele estiver perpendicular aqui no L, né? Está perpendicular aqui às faces do L, né? Que são essas duas faces laterais, aí ele vai ser máximo, tá bom? Então nós vamos ter que calcular isso daí para tomar bastante cuidado. Bom, então olha lá, nos segmentos 2 e 4, a direção da corrente elétrica é paralela ao campo magnético, tá? Então o ângulo é zero, né? E no 1 e 3, conforme eu falei para vocês aqui no 1 e 3, ela é perpendicular, ela é máxima, tá bom? Aplicando então o famoso bioseno θ, né, pessoal? Não esquecendo de colocar um 10 na frente, porque são 10 espiras, tá? A gente vai ter então um valor de força magnética no 2 e no 4 igual a zero, tá bom? Ela é nula. Por que ela é nula? Olha, gente, vai ser o bio, vai ser o B, né? O comprimento seria o W, né? Acontece que o W aqui, ó, ele está paralelo ao campo magnético, é o verde, né? Tá? Tá paralelo ao campo magnético, então é zero, né? Vai dar seno de zero aqui vai dar zero, tá bom? Muito bem. Agora a situação que nos interessa mais é a de baixo, né? É o F1 e o F3. Por quê? Porque o F1 e o F3 eles são perpendiculares, então o valor é máximo. Então é 10 do bio, né? O B é 0,1, o B é 0,1 que ele dá no enunciado. O L, o comprimento L é 5,10 a menos 2, passando para metro, que é 5 milímetros. 5 centímetros, perdão, passando para metros. Depois a corrente elétrica que nós acabamos de calcular no item B, 3,75. E finalmente o seno, né? O seno de θ aqui, que é o seno de 90, que é quando é perpendicular, é máximo, né? Que é 1, tá bom? Fazendo essa continha aqui, pessoal, você vai chegar aproximadamente aí, acho que é 0,19, dá em cima, né? 0,19 newtons aí, quase 0,2 newtons, então é a força magnética, tá? Então ela alterna entre 0, né, nas pontas, e o máximo de 0,19 quando ela está perpendicular. Nenhuma novidade também para vocês aí, tá bom? Qualquer dúvida deixa no teu comentário, pessoal. Exercício bem legal. Falou de primeira lei, segunda lei, número de espiras e terminou com a força magnética. Bem bacana para você calcular também numa espira, né? Muito legal.